Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Em vídeo anterior nós falamos sobre o pensamento do Durkheim, que deu um complemento, deu continuidade ao pensamento do francês Auguste Comte, responsável pela criação do positivismo, da sociologia a partir da perspectiva positivista. Mostramos como Durkheim tem uma influência desse pensamento positivista, baseada na neutralidade e na objetividade. Essas questões são centrais para a compreensão da metodologia de análise científica da sociedade construída nos primeiros momentos da sociologia. Mas agora vamos falar de outro teórico que se opõe a essa perspectiva positivista, tanto do Durkheim quanto do Auguste Comte. Trata-se do Max Weber, um pensador alemão do século XIX para o século XX. Ele também faleceu na segunda década do século XX e vivenciou momentos importantes, inclusive na Alemanha, ainda no século XIX. É importante saber também que o Weber, ele chegou a ser militar, era família de protestantes, mas ele não recebeu essa influência protestante. Na verdade, ele vai estudar o protestantismo na perspectiva sociológica, fazendo uma relação entre protestantismo e capitalismo, que nós vamos falar ainda sobre isso nesse vídeo. O que é que o Weber faz para analisar a sociedade? Primeira coisa que é importante compreender é que determinados teóricos, quando observam as metodologias existentes de estudos sobre determinados fenômenos, no caso da sociologia, eles vão levar em conta o contexto que vivem e levar em conta aquilo que acreditam para resolver os seus problemas no cotidiano. O que o Weber faz, assim como o Durkheim, vai ser isso. Mas o Weber, ele se opõe ao pensamento positivista do Durkheim e do Auguste Comte. Por que ele faz isso? Ele considera que a perspectiva metodológica positivista não é suficiente para dar conta de determinados fenômenos da sociedade, de explicação sociológica. Não é suficiente porque, segundo Weber, a neutralidade, por exemplo, é uma falácia. Ela não existe de maneira absoluta. Então, essa visão de neutralidade, o Weber já se contrapõe a ela. Outra coisa é que o Weber não vê a sociedade como uma coisa pronta, perfeita, que você vai se adequar às regras e às normas dessa sociedade. O que é que o Weber faz então? Weber, ele propõe analisar a sociedade industrial, racional. Guarde aí esse nome racional, porque o Weber, a base do pensamento dele, da metodologia dele, é a partir da ideia de racionalidade. Então o Weber, ele considera que simplesmente analisar as coisas, ver as coisas do ponto de vista que se propõe o positivismo, não são suficientes porque há coisas que escapam a essa neutralidade, a essa proposta de neutralidade. Que coisas são essas? Por exemplo, é preciso considerar que praticamente tudo que acontece na sociedade que envolve as pessoas, as relações sociais, tem a ver com o modo de pensar do ser humano. Tem a ver com o modo de pensar do ser humano e a motivação que ele tem a partir do outro. É esse o ponto-chave do pensamento do Weber. Com isso, ele propõe, na verdade, o oposto do pensamento positivista e funcionalista. Como é que ele faz isso? Ele vai pensar o seguinte: olha, o que existe na sociedade, as relações sociais, as instituições sociais, tudo que nós temos, as organizações sociais, a burocracia, tudo que envolve pessoas, tem a ver com o modo de pensar, o motivo, o sentido da ação que o indivíduo dá para agir na sociedade e influenciar o outro ou é influenciado pelo outro.
Então tem a ver com o modo como ele pensa uma determinada ação a partir do outro. Como assim podemos dizer? Se você for pensar, por que existe o mercado? Não é porque simplesmente o mercado está lá, as pessoas comprando, vendendo e comprando. Existe mercado porque, antes de tudo, as pessoas na sua vida cotidiana sentiram a necessidade de criar determinadas coisas, como o caso da moeda, o mercado, por exemplo, e o sentido da ação está presente a partir do momento de que o que é que se espera que o outro faça a partir da sua ação. Esse é o ponto fundamental do pensamento do Weber. De modo que o Weber vai dizer que o objeto da sociologia é o indivíduo e a sua ação social. Como assim? O Weber mexe, não é a coletividade? Sim, o Weber vai considerar a coletividade, a objetividade, mas ele inverte a forma de estudar a sociedade a partir de uma perspectiva da subjetividade. O que significa isso? O Weber vai considerar, para que eu possa compreender, explicar um determinado fenômeno na sociedade, eu preciso saber quais os sentidos, os motivos que estão por trás, o sentido da ação. Aí você vai pensar, por exemplo, por que existe o mercado, por que existe uma religião, uma denominação religiosa, uma igreja. Nada aconteceria se não houvesse o indivíduo que desse sentido à sua ação a partir do outro. Esse é o ponto central. De modo que o Weber vai negar a neutralidade científica, porque ele diz que essa questão de neutralidade científica é uma falácia, porque a partir do momento que o indivíduo, como pesquisador, já escolhe um objeto de estudo, isso já tem a ver com o seu modo de pensar na sua vida cotidiana, no mundo que vive, de modo que ele é um sujeito também histórico. O Weber vai considerar a história. Pensando assim, você pode estar se perguntando, e agora? Então quer dizer que ele desmanchou tudo o que acontecia na metodologia do Comte, do Durkheim? Esqueça o positivismo e pense na proposta metodológica do Weber e que ele vai, na verdade, fazer a sua metodologia, a sua proposta de metodologia de análise científica da sociedade, considerando as lacunas deixadas pelo positivismo, as respostas que o positivismo não são capazes de dar com a ideia de neutralidade e de objetividade e com essa visão evolucionista de sociedade. Então, o que é que o Weber faz? Ele destaca o objeto da sociologia significa a ação social, que é uma ação pensada a partir do outro. Ele divide essa ação em 4 tipos: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valor e ação racional com relação a finalidade. Segundo Weber, tudo que acontece que envolve pessoas nas relações sociais, por exemplo, tem a ver com algum desse tipo de motivo de sentido de ação, ou pela tradição, ou pelo afeto, ou pela razão baseada no valor que se atribui a determinada coisa, ou a finalidade. Qual exemplo que podemos dar da ação tradicional? A ação tradicional é aquela que se baseia na tradição, como o próprio nome já diz, em hábitos arraigados. Se você for pensar numa festa, tipo a festa do Divino Espírito Santo, você vai perceber que os indivíduos agem a partir das suas crenças, mas principalmente a partir da tradição que se tem para seguir aquilo que os seus antepassados, os mais velhos, fizeram. Então podemos dizer que uma festa do Divino Espírito Santo tem a ver com uma visão tradicional, apesar de também você levar em consideração o valor também. Mas a tradição já é um ponto central. O indivíduo pode participar da festa muito mais pela tradição. O motivo vai ser a tradição. Uma ação afetiva, a segunda ação. Qual é a ação afetiva? A ação afetiva é aquela baseada no afeto, que pode ser pelo ódio ou pelo amor. Quando alguém se dirige a outra pessoa para dar um buquê de flores, por exemplo, está querendo conquistar a pessoa, agradar a pessoa para ter alguma coisa boa também em troca. Então essa é uma ação afetiva, demonstração de amor, de carinho. Da mesma forma que até um crime passional vai ser considerado uma ação afetiva
considerando a ponta, né? Na verdade, em vez do amor, o ódio, o amor que virou ódio, no caso. Então, o indivíduo pode cometer um crime passional por causa de uma traição, por exemplo. Ação racional baseada no valor significa o indivíduo que age, em primeiro lugar, baseado no valor que ele atribui a alguma coisa. Você pode estar fazendo um curso de serviço social ou outro curso baseado no valor que você atribui, esperando que você pode fazer na sociedade a partir do curso que você escolheu, tendo em vista o valor que você atribui ao curso. Então, esse é um valor, é uma ação racional pensada baseada no valor. E, por fim, a ação racional baseada na finalidade. Por exemplo, eu preciso ter um curso superior, você pensa, para poder atuar no mercado. Observe que toda a sua ação aí está pensada a partir do outro, né, ou dos outros. E aí você escolhe, em primeiro momento, a finalidade é porque eu preciso ter um curso superior. E aí depois você pensa até no curso, por exemplo, no caso, serviço social ou qualquer um outro. Então, são esses 4 tipos de ações que o Weber ele define que existe na sociedade. Segundo Weber, as relações sociais são um conjunto das ações sociais, essa ação pensada a partir do outro. Já dei o exemplo da feira, o indivíduo vende, outro compra, então você tem aí várias ações aí juntas, então são relações sociais. O Weber também vai estudar a burocracia. Para ele, a burocracia é a demonstração clara da racionalidade. E o mundo capitalista é o mundo da racionalidade. É preciso saber conhecer, é preciso conhecer esse mundo, como é que ele funciona, ser extremamente racional para que sua ação tenha um retorno que você espera. Weber, como já afirmei no primeiro momento, ele vai estudar o protestantismo, mas não do ponto de vista da religiosidade, porque gosta da religião, isso ou aquilo. O Weber, como um curioso, um cientista social, um sociólogo, ele vai perceber que as sociedades capitalistas desenvolvidas, a sua maioria, as principais inclusive, têm uma grande participação do protestantismo. E ele faz essa pergunta: será que o protestantismo tem a ver com o capitalismo ou vice-versa? O protestantismo tem a ver com o capitalismo? E ele percebe, a partir dos estudos que ele faz, que existe sim uma relação entre capitalismo e protestantismo. Como assim? Aí ele vai considerar a metodologia da racionalidade e da ação social. Ele vai perceber, olha, de que modo se dá ou se dão as ações pensadas pelos protestantes e como isso se materializa na sociedade. Segue a Bíblia, os líderes religiosos, e com isso as suas ações vão acumular riquezas, de certa forma. Então o resultado vai ser o desenvolvimento nas relações comerciais, o desenvolvimento do capitalismo. Está aí a resposta do Weber. Como é que ele fez? Ele propôs a metodologia de verificar como a ação social, essa ação que tem um sentido, um significado a partir do outro, ela está presente na sociedade e ela transforma a sociedade, ou ela faz a sociedade. E a metodologia que o Weber faz, ele vai dizer que tudo isso é uma construção mental. Ele vai pensar, por exemplo, olha, é preciso caracterizar como as coisas se apresentam. Se eu falo de capitalismo, eu falo de protestantismo, saber quais as características de cada uma dessas aí. E aí você vai pensar, por exemplo, o capitalismo, aquilo que gira em torno do capital. O que não é capitalismo vai ser exatamente o oposto disso. O protestantismo, baseado na Bíblia, baseado no cristianismo, nos ensinamentos bíblicos. Então, o Weber vai pensar o seguinte, olha, o pesquisador, para fazer uma pesquisa social, ele precisa considerar como a subjetividade está presente na sociedade, que dá sentido à ação dos indivíduos, que faz com que as coisas se materializam. Aí surge a igreja, uma religião, aí, o Estado, o mercado, a educação. Se você for pensar nessa perspectiva, vai perceber que o Weber tem razão e todas as ações que envolvem pessoas a partir do outro são ações pensadas. E aí, com isso, o Weber vai dizer, olha, existe isso que está na cabeça do pesquisador, que ele vai observar, caracterizar,
Então, já que está na cabeça do investigador para estudar, eu chamo isso de tipo ideal. Não ideal de como deve ser, mas ideal porque está no plano das ideias. Essa é a metodologia que o Weber utiliza e estuda sobre, por exemplo, sobre religião, estuda o protestantismo, a questão da democracia, a burocracia, as castas, por exemplo, da Índia e outros estudos. Uma obra dele, por exemplo, Economia e Sociedade, tem claramente essa metodologia apontada por Weber. Isso é um caminho que o Weber escolheu para estudar a sociedade. Ele está dizendo o seguinte, está vendo? Eu não estou me baseando simplesmente naquilo que se apresenta da sociedade, que impõe regras. Não precisou fazer isso. Olhar o que acontece aí, que se impõe sobre o indivíduo. Ele não precisou levar em conta isso. Ele vai levar em conta qual o sentido da ação, que é bem subjetivo, que envolve pessoas e que se materializa. Como Weber não acredita na neutralidade, ele vai dar, de certa forma, um caminho para resolver isso. Olha, a neutralidade, basicamente e absolutamente, ela não existe. Mas é preciso estudar a sociedade a partir do sentido das ações e sabendo separar as coisas no seu devido lugar em cada momento. Ele não vai se preocupar com essa história de neutralidade, até porque a própria ação do pesquisador, a escolha do objeto de estudo, já vai ser uma ação pensada. Então a neutralidade não está presente aí. Até que defenda a neutralidade, é porque também está se baseando também, se beneficiando dessa suposta neutralidade. O pensamento do Weber vai influenciar significativamente a sociologia a partir do que a gente chama de metodologia qualitativa, porque ele vai observar, ele vai adentrar no fenômeno, ele vai interpretar, ele não vai se colocar à disposição aí para ver estatísticas, dados estatísticos e questionários, ele vai observar, buscando compreender e interpretar as ações que têm sentido, que inclusive se materializam na sociedade. Está vendo? Você está percebendo que ele não segue o caminho da neutralidade e da objetividade do Augusto Comte nem do Durkheim. E como fica a questão da objetividade? Weber se preocupa com a objetividade no sentido da materialização das coisas na sociedade, a partir da ação com sentido. Aí sim, ele vai se preocupar em ser objetivo a partir da perspectiva da subjetividade que está presente na sociedade. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o pensamento do Karl Marx e sua influência na sociedade e na sociologia. Até mais.